Nessa aula 16, que vai ser apresentada agora, nós falamos basicamente de string. Nós falamos das funções de string que são bastante usadas para manipular string. Existem funções para manipular memória, existem outras funções para manipular string além dessas que eu falei, só que primeiro não adianta falar muita coisa numa aula só, porque a capacidade de guardar na memória tudo que a gente fala é muito pequena. Segundo, é muito fácil buscar na internet. Na internet, se você buscar funções para string, ou pegar o string.h e pedir as funções, vai ter uma descrição de cada função e para que ela serve. Bom, além das funções clássicas de manipular string, como strcomp, strcopy, strlen para o tamanho, eu também falei um pouco da sprintf. Sprintf é basicamente a função printf que, em vez de jogar a saída para a saída padrão do computador, ela joga os dados para uma string. É bastante útil numa série de posições e numa série de condições. Eu recomendo profundamente que vocês entendam bastante como isso funciona. Legal, a partir disso vamos começar a aula. Vamos ver as funções para manipulação de string. Todas as funções para manipulação de string, elas poderiam ser desenvolvidas pela gente. Nenhuma delas é muito complicada, todas são bastante simples. Eu vou falar as principais, as que a gente mais usa, e vocês posteriormente, se vocês podem procurar em qualquer busca dentro do Google, vocês vão encontrar mais outras funções que fazem isso. Essas funções que eu vou falar, elas vão ser basicamente a respeito de manipulação de string. Tem também uma família de funções que fazem manipulação de memória. Quase tudo que você faz com string dá para você fazer com memória. Eu posso copiar uma string de uma posição para outra, eu posso copiar uma memória de uma posição para outra. Com uma pequena diferença, a string tem fim, a memória você tem que definir a quantidade disso. Não vou falar de manipulação de memória agora por uma questão de tempo. Todas essas funções, elas se encontram onde? Elas se encontram no include. Elas têm uma biblioteca, deve se chamar string.lib. Não sei direito qual que é, mas de qualquer forma a declaração dela você tem no include string.h. Aqui você tem todas as funções e mais além dessas. A primeira função, a mais básica de todas, eu quero saber o tamanho da string. Eu vou lá e escrevo, abre aspas, Carlos, fecha aspas. Qual é o tamanho da string? É a quantidade de letras que tem Carlos. São 6. Se eu puser um espaço depois do Carlos, são 7. Se eu puser Eduardo depois do Carlos, tem que somar o número de caracteres de Eduardo para você saber quanto é. Essa é a strlen. Tem a strcopy, a strcpy, que na verdade você faz uma cópia. Você copia para o caractere, para o char destino, aquilo que foi a origem. Então, digamos, o destino está vazia. Você vai e a origem tem escrito Carlos. Se eu fizer strcopy de origem para destino, eu vou copiar os 6 caracteres aqui e vou copiar o 0 também. Então eu garanto que aqui vai ser lido cópia. Agora, se eu não quero copiar o completo, eu não quero copiar o Carlos, eu só quero copiar o Carlos. Então, eu faço strncopy. No meu destino, na minha origem, eu ponho Carlos. Aí eu digo que eu só quero 3 caracteres. Aqui no destino vai ficar Carlos. Temos também a função concatenar, strcat. O que você faz?
você tem uma string destino que tem alguma coisa escrito. Tá lá na string destino escrito Carlos. Aí na minha string origem eu pego e escrevo Eduardo. Ele vai copiar todos os caracteres do Eduardo para depois do Carlos. Observação: não tem espaço entre os dois nesse exemplo que eu estou dando. Se você quer colocar espaço, a tua string origem vai ter que ser espaço Eduardo, ou a tua string destino teria que ser Carlos espaço. Eu tenho uma string escrito strncat. Eu quero concatenar duas strings, mas eu quero os dados da segunda string. Eu não quero tudo, eu só quero os 10 primeiros, os 20 primeiros, os 5 primeiros. Eu pego, faço strncat, coloco no destino aquilo que tem, suponha que tenha Carlos. Aí eu coloco na origem o Eduardo. Eu estou falando de posição, estou chamando de destino e origem, por causa que é sempre assim que está, mas eu estou definindo a posição. Eu pego na origem e escrevo Eduardo. Só que eu não quero escrever Eduardo inteiro, eu só quero escrever Edu. Eu venho aqui nesse int, na terceiro parâmetro, e ponho 3. A string destino vai ser tá escrito Carlos Edu, não Carlos Eduardo, como era a string 2. Essa aqui é muito bacana e você usa também com bastante frequência. É você comparar duas strings. Suponha que você tem duas strings e você quer saber qual que vem primeiro, qual que vem depois. Eu tenho uma string chamada uma string escrito casa e uma outra string escrito carro. Eu quero saber na ordem qual que vem primeiro. Vem primeiro casa ou carro? C bate, A bate nas duas. A casa RS, primeiro vem o R e depois o S. Então ele vai retornar aqui um número negativo. Se eu puser as duas strings iguais, ele retorna 0. Se eu puser duas strings, se eu puser na ordem inversa, então destino carro, origem casa, o que ele vai retornar? Ele vai retornar positivo, ou seja, a segunda é maior. É bem fácil, é bem interessante. E tem esse strncmp. strncmp ele compara duas strings, mas até o caractere de número n, que eu ponho aqui como parâmetro. Então eu tenho uma string chamada Carlos Eduardo, outra string chamada Carlos Alberto, com os dados Carlos Alberto. Se eu mandar comparar só 6 caracteres, ele vai dizer que é igual. Carlos Eduardo e Carlos Alberto estão na mesma posição, porque os 6 primeiros caracteres são os mesmos. Bacana, essas são as strings básicas. E agora eu vou para o Visual Studio para mostrar como funciona. Vou carregar o Visual Studio e já volto. Vamos aqui criar um arquivo .c para a gente executar. Origem.c. Tá bom, vamos adicionar. Como eu disse, grade include stdio.h e include string.h. São os dois caras que eu vou criar. O principal, void main. Bom, char a igual a Carlos, aspas, aspas, conteúdo. Bom,
a primeira função mais ou menos óbvia, vamos ver o tamanho. Int b, int tam igual str len a ponto vírgula. Printf abre aspas, tamanho igual porcentagem de vírgula tam ponto e vírgula. Tamanho 6 caracteres. É uma coisa que eu não tinha falado. Quando ele diz o tamanho, ele dá o tamanho dos caracteres úteis. Mas qual que é a definição de uma string? Uma sequência de caracteres com 0 no final. Se eu precisar criar uma outra string para copiar esse cara, para fazer qualquer coisa com esse cara, eu tenho que declarar uma string com 7 caracteres, não com 6. Então vamos fazer a cópia. Char b, abre aspas, 7 caracteres. Estou sendo bem mão de vaca para memória aqui, hein? Estou economizando o máximo. Vou criar um negócio aqui só para mostrar um negócio para vocês. Char asterisco ptr. ptr igual str copy de destino origem, destino B, origem A, ponto e vírgula. Eu dei uma parada na aula para tentar entender o que estava acontecendo, então vai ter uma parte editada ali. O que aconteceu é o seguinte, estava dando erro de compilação quando eu fazia str copy de B para A. Por quê? Porque a Microsoft é muito cheia de não me toques, não me reles, e ela ficou preocupada com essa mensagem str copy. Imagina que eu tenho uma string com 7 caracteres, como eu tenho aqui Carlos, e vou copiar para uma string B com 3 caracteres. O que acontece? Eu vou invadir a área de memória e provavelmente eu vou fazer um estrago enorme. Se eu copiar para um cara de 7, não tem problema nenhum. Agora, isso é a obrigação do programador todo o tempo ficar controlando isso. Quantos caracteres, o que eu copio daqui para lá.
porque eu copio de lá para cá. Eu tenho que o tempo todo fazer. Provavelmente, se fosse eu que... Provavelmente num programa normal, nem seria feito desse jeito. Você faria a cópia para um ponteiro, e esse ponteiro você ia usar o tamanho da string anterior para você usar como base. Depois eu faço o que a gente faria. Bom, a grande maioria dos Cs que você tem por aí, eu vou voltar a falar. A linguagem C é uma linguagem padrão, muito usada, bastante usada para criar compilador, para microcontrolador, para criar computador, para criar compilador para computadores específicos que não sejam PC, que não sejam telefone celular Android, que não sejam o sistema da Apple. Ela é muito usada para isso. É usada para computadores padrão também. Mas se você pega uma dessas, o cara não vai estar preocupado. Ele vai falar, você que cuide disso. Bom, se você não quer que dê erro, você pode fazer esse aqui, define. Com esse define aqui, faz com que no momento de compilação ele não dê mais essa mensagem de erro e faça certo ou errado. O cara responsável para garantir que não vai invadir memória é o programador nesse caso. Então o que nós vamos fazer aqui? Eu copiei do A para B. Vou pôr printf, abre parênteses, string destino, porcentagem S, que é a string B. Ponto e vírgula. Vamos executar e ver o que ele faz. Tem um breakpoint aqui. String destino é Carlos. Ok? Beleza? Foi Carlos. Ele fez a cópia absolutamente correta. Uma coisa que vocês devem estar se perguntando desde o início. O strcopy retorna um char asterisco. O que tem escrito nesse char asterisco? Vamos ver. Cada C é um diferente do outro, então eu nem sei dizer por que é que vem nesse. Esse cara aqui vem. O char asterisco aponta para o B. Vê que interessante? Ele aponta para o B. Então, o que eu quero dizer com isso? String destino, vamos escrever aqui, string destino B. O que eu fiz aqui? String destino B igual a porcentagem S. E o PTR, o que tem escrito? PTR igual a porcentagem S. Vou pôr aqui B, vírgula, PTR. Só para rememorar, char asterisco, declarei char asterisco PTR, coloquei PTR na saída do strcopy e pus os dois. Então eu vou fazer o meu programa mostrar as duas saídas, que na verdade é a mesma coisa, ambos são o mesmo endereço. Parar, depurar, ver se compilou direito. Então, tanto B quanto o PTR estão escrito Carlos, que foi o destino da cópia. É só uma observação, não são todos vocês que fazem isso não, viu? Em alguns casos não é feito, mas beleza, não tem problema. Vamos lá.
Aí eu não quero copiar a string inteira, só quero copiar uma parte dela. Então vamos fazer strncopy. strncopy, vírgula. Eu só quero copiar 4 caracteres. Executar. Observa uma coisa interessante aqui. Esse strncopy, ele tem bug. Que ele deveria copiar os 4 caracteres, que é o CARL, né, Carlos, os 4 caracteres, e deveria colocar um 0 no final. Não colocou? Beleza. Eu venho aqui e coloco B de 4 igual a 0 ponto e vírgula. Portanto, as strings não vão estar mais meladas. Então vocês percebem, string destino CARL. Vamos rememorar o que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte: descobrimos aqui que se eu mandar copiar 4 caracteres pro B, o PTR e o B são a mesma coisa. Então, se eu mandar copiar 4 caracteres pro B, ele copia os 4 e não copia o 0. Isto é um problema. Pode ser um problema. Então, você, para garantir isso, basta colocar 0 no 4º caractere. Vamos concatenar arquivos. Então, char AB, o A é Carlos, o B é Eduardo. Agora eu venho aqui, strcat, o destino é o B. Então o B não pode ser só o espaço de Eduardo. Você tem que definir o B maior. Eu vou colocar 20. Ele tem que caber o Carlos e o Eduardo. O tamanho da área ocupada por uma string é problema do programador. Vamos ver como é que ele faz. Então, vamos lá. Então ele fez aqui, você pode olhar aqui em cima, Eduardo Carlos. No B destino, isso aqui não serve para nada, tá? Foi errado até colocar. Mas ele põe, o B é destino, o A é a origem. No destino ele concatenou o que tinha no B tinha Eduardo, com aquilo que tinha no A, que é o Carlos. Mas eu quero que seja Carlos Eduardo. Então vou pôr AB. Só que eu não quero que fique assim, eu quero que tenha um espaço entre o Carlos e o Eduardo. Vamos executar. Olha que legal, hein, gente? Olha que legal, pessoal. A variável de destino virou o Carlos. Só que o Carlos está declarado com 7 caracteres, 8 caracteres. Os 6 do Carlos, o 1 do espaço e mais o 0. E eu peguei e joguei o Eduardo, copiei o Eduardo lá.
deu pau no stacker, deu pau na pilha. A pilha, que é onde você guarda as memórias, as variáveis internas da rotina, estourou o tamanho. Agora eu venho aqui e ponho 20. O Eduardo não precisa de 20. Pode ser o tamanho que o Eduardo pôs, porque eu não vou escrever nada nele. Vamos executar. Como você pode perceber, Carlos e Eduardo certinho, com espaço, tudo tem direito. Vocês perceberam a responsabilidade do programador na relação à memória nisso aí, tá? Vamos lá. Esse strncat. Vamos ver o que acontece. Espero que ele não tenha bug. Eu não quero que copie o Eduardo inteiro, eu só quero que copie 4 caracteres. Para ter o espaço, 3 caracteres. 3 caracteres ele vai copiar o Edu. Legal, vamos ver o que acontece. Como vocês podem perceber, ele escreveu aqui inteiro. Vou fazer uma brincadeirinha aqui só para vou pôr 5. Bom, parece que no strncat não deu problema com a colocação no zero do final. No strcopy deu. Depois vamos testar isso de novo para ter certeza que deu. Agora mais uma função. Agora as funções de comparação. Vamos pensar em duas strings. A string Carlos e a string Carla. Em ordem alfabética, quem vem primeiro? Vamos comparar. C com C é igual, A com A é igual, R com R é igual, L com L é igual, Carlos é O, Carla é A. Logo, a Carla vem primeiro que o Carlos. Vamos fazer a comparação str e ver que resultado ele dá. CMP. E a saída, se você olhar aqui, a saída é um inteiro. Vamos usar tam int. Bom, primeiro vamos colocar, primeiro vamos comparar isso aqui. Carlos com Carla, o que acontece? Está dizendo que tem o A não foi iniciado. Está reclamando do número dos parâmetros do strcmp. Não precisa de 2, tem razão. Aqui ele está dizendo que a variável ptr não está sendo usada. Aqui tá errado, vamos lá.
valor comparação igual porcentagem de, fecha aspas, vírgula, tampa. Ou seja, o valor comparação deu 1. O que significa 1? Que Carlos comparado com Carla, que o Carlos, que é o que vem primeiro, é maior que Carla, que vem segundo. E se os dois forem Carlos? Agora o A e B são Carlos. Vamos ver a comparação, que resultado que dá. Ó o problema. O Carlos de cima tem um espaço, o Carlos de baixo não tem. Então o Carlos com espaço é maior que o Carlos sem espaço. Agora deu 0. Os dois são a mesma coisa. O Carlos de cima com espaço e coisa. Se eu pegar aqui o de baixo e trocar, sei lá, Carla, espaço. As duas strings têm o mesmo tamanho. A string, o B o A vai ser maior que o B. O resultado vai dar 1. Agora eu vou trocar a comparação aqui. Vou pôr B no lugar que tem o A e o A no lugar que tem o B. Eu pus 2B aqui, deu igual. E o A no lugar que tem o B. Isso daí vai dar negativo. Deu menos 1. Entenderam que a comparação funcionou? Mas eu não quero comparar a string inteira, eu só quero comparar os 3 primeiros caracteres. Então eu venho aqui strncmp. E eu quero só comparar os 3 primeiros caracteres. Os 3 primeiros caracteres de Carlos e de Carla são iguais. Então tem que dar 0. Então tem que dar 0. Deu 0. Se for 4, o Carlos é maior que Carla. Se for 4, substituir, compilei. O 4 continua igual, porque vai até o L. Se for 5, aí começa a dar diferença. Aí vai dar 1. Dá menos 1. Porque a Carla, que vem primeiro, é menor que o Carlos, que vem segundo. Perfeito? Entendido? Primeiro vem o B, depois vem o A. Se esse aqui for maior que esse, se esse aqui for maior que esse, resposta 1. Se esse aqui for igual a esse, resposta 0. Se esse aqui for menor que esse, resposta menos 1. Se eu trocar o nome Carla aqui por Carlu, que é um nome que não existe, aí vai dar 1. Por quê? Carlu, que é o B, é maior que Carlos, que é o A. Porque o cara tem O. Bem, essas são basicamente as funções de comparação de string que tem. As funções são muito simples. Acho que todos vocês olhando aí, vocês falam, se precisasse eu programava isso aí. Não tem necessidade de programar, que você pode usar essas funções. Existem outras funções que eu não apresentei, porque achei que não vale a pena. E existe apenas uma que eu queria apresentar para vocês.
existe uma função chamada sprintf. Um S antes do printf? Exatamente. Sprintf, que você pega e coloca aqui. Primeira posição, o nome de uma string. Depois disso, você coloca como se estivesse fazendo um printf. Carlos, porcentagem de, fecha parênteses, vírgula, 5. Ele vai jogar nessa string aqui que você declarou o resultado disso aí. Aquilo que ele jogava para a tela, em vez de jogar para a tela, ele joga para uma string. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui para a gente ver como é que funciona. Bom, vou pôr char str destino 100 bytes, para não ficar preocupado com o tamanho. sprintf str destino o número é porcentagem de e outro número é porcentagem f. Então vou pegar aqui, escrever o número inteiro é 3 e no outro número que eu quero que seja float, eu vou pôr float 1/3 para dar 0,333 ponto e vírgula. E aqui embaixo nós vamos ver o que sai escrito no str destino. Bom, vem aqui e vamos ver automático. Str destino está escrito o número é 3 e outro número é 0,33. Qualquer coisa que eu queira gerar uma string, eu posso usar o sprintf para gerar. O sprintf é uma tremenda de uma ferramenta. Inclusive, depois, se eu quiser escrever o que saiu no printf, eu posso fazer de forma bem simples. Printf, abre parênteses, str dest, ponto e vírgula. Entendeu? Entenderam? Eu peguei aqui, usando o sprintf, tudo bem? Usando o sprintf eu gerei essa frase e depois essa frase. O número é tanto e o outro número é 1/3, é 0,33. Aí eu gerei essa string destino e depois eu joguei no printf para que ela imprima. Tem um breakpoint aqui, então vamos lá. Então escreveu a string ali, fala. Beleza, vamos parar por aqui, depois a gente continua outra hora. Falou.